Olá, bom dia, graça e paz. Eu quero ser bem direto, falando com você hoje de uma palavra que Deus ministrou ao meu coração. Atos capítulo 12 diz assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Tiago, irmão, e fazendo passar fio da espada, Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinze-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe, pois, põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Eu venho aqui falar essa manhã para você, já essa tarde, já é tarde, para você o seguinte: que você pode estar aprisionado, O que Deus ministrou no meu coração é que tem pessoas que nós amamos, tem pessoas que nós estamos ligados a elas, que estão aprisionados em algum lugar, em alguma situação, por pessoas, por influências, sabe, por algo que elas não estão enxergando, que o diabo está acorrentando. Ou seja, diz que Pedro já estava dentro de uma cela. Para que colocar ainda grilhões, ainda correntes em Pedro? Você vê que a situação de Pedro era dificílima dele sair daquela situação. Mas diz que a igreja fazia oração incessante. E eu estou clamando a Deus por pessoas que eu amo. Eu clamo a Deus por pessoas que eu sei que o diabo muitas vezes, não só contra a minha vida, mas contra a vida de pessoas que nós amamos, porque o diabo é maligno. Ele não quer só me atingir, ele não quer só atingir você, ele quer atingir as pessoas que estão à sua volta, porque aí a dor é maior, a ferida é maior. Mas eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus, não é no meu nome, não é na minha palavra, mas eu venho declarar uma palavra que é agora em nome de Jesus de libertação, porque a igreja está orando, porque eu estou orando por você, porque tem pessoas que estão orando para que o anjo do Senhor te visite agora nesse momento, nessa casa que você está, nesse trabalho que você está, nesse lugar que você não está enxergando, mas o inimigo está te acorrentando, o inimigo está usando pessoas, palavras e situações, talvez do passado, talvez do momento, para te acorrentar, para manter você presa nesse lugar. Mas esse lugar não é para você, essa prisão não é para você, essa prisão aí foi o diabo que colocou para poder acorrentar, e isso também eu trago para a minha vida. Qualquer situação que eu esteja vivenciando que não seja boa, isso não é de Deus. Eu sei que Deus tem processos, eu sei que Deus tem tratamento, eu sei que Deus tem propósitos, eu sei que Deus ele trabalha, mas tem coisas que é o diabo, tem coisas que é o inimigo, tem coisas que ele utiliza do nosso passado, do nosso presente, de complexo, de situações, de quedas, de fracassos, de derrotas,
sabe, de situações ruins para nos aprisionar. Mas em nome de Jesus, Deus está mandando o anjo do Senhor aqui na minha casa, na sua casa, aonde você está, aonde eu estou, para nos libertar de todas as cadeias. E diz que quando o anjo chegou, diz que as cadeias que estavam prendendo Pedro se soltaram, as portas do cárcere se abriram automaticamente. É como se a gente estivesse chegando num shopping. A presença de Jesus, quando chega, automaticamente as portas se abrem. Então eu profetizo e declaro em nome de Jesus que Deus está enviando o seu anjo aqui na minha casa, na sua casa, na minha frente, na sua frente, e essas portas automaticamente vão ser abertas, porque aonde Jesus chega, o mal tem que sair. Aonde Jesus chega, os demônios têm que recuar. Tem que abrir um corredor para ele passar. E o anjo passou e Pedro foi liberto. Seja liberto em nome de Jesus agora, de todas as cadeias, de todas as correntes. É assim que eu declaro em nome de Jesus.